Olá, boa tarde a todos. Conforme foi solicitado pela coordenação, né, que gravássemos uma videoaula para vocês, eu resolvi finalizarmos o sistema digestório, né, que foi o último assunto tratado na sala de aula. Conforme quem abriu o portal, espero que todos tenham enviado a atividade. Tem uma atividade específica do sistema digestório. Então, vamos lá terminar a nossa aula, finalizarmos, né? Então, eu lembro que a gente parou aqui na sala de aula no esôfago. Eu falei para vocês que o esôfago é esse tubo muscular que tem essa capacidade de elasticidade, justamente para permitir a passagem do bolo alimentar. Então, o esôfago nada mais é uma condução desse alimento da faringe até o estômago. Vamos então tratar agora do estômago dos não ruminantes. Lembrando para vocês que os não ruminantes são os equinos, as aves, caninos, felinos. Então, esses são os não ruminantes. E todos os não ruminantes, assim como os humanos, possuem o estômago simples. Conforme vocês podem observar nas imagens, né? O estômago é dividido em partes. Então, temos a cárdia, que é o esfíncter inicial de entrada do alimento nessa estrutura do estômago. Temos o fundo, temos o corpo do estômago e a região pilórica, que também é um esfíncter que regula a saída do alimento, né, deste órgão que é o estômago. Então, a gente pode observar que, além dessas divisões, né, visualmente, muitos autores tratam que o estômago simples, o estômago dos não ruminantes, ele tem um formato de J. Né? Uns concordam, outros discordam, mas enfim. Esse formato do J permite observarmos que a estrutura externa do estômago é dividida em duas partes, né? Acompanhe na imagem, que tem a curvatura menor e a curvatura maior. Já o estômago dos ruminantes, lembrando os ruminantes bovinos, os bubalinos, enfim, os ovinos, os caprinos, todos que possuem rumen são classificados, né, como os ruminantes. Então, vamos falar um pouquinho dessa estrutura tão complexa que é o rumen, que é, na verdade, os compartimentos, né, de todo o estômago dos ruminantes. Bem, então, lembrando para vocês que os ruminantes eles possuem um estômago só, porém são divididos em 3 compartimentos, que é o rumen, o retículo e o omaso. Lembrando também que os ruminantes também possuem o estômago verdadeiro, assim como os não ruminantes. Porém, aqui para os ruminantes, esse estômago verdadeiro ele é chamado de abomaso. E é exatamente nesse estômago verdadeiro que realizam-se toda a degradação, digamos assim, toda a digestão dos alimentos, né? Que passaram anteriormente por os demais compartimentos. Então, é onde tem todas as reações químicas do estômago verdadeiro, é o abomaso. Já os outros 3 compartimentos do estômago do ruminante, que é o rumen, o retículo e o omaso, cada um tem funções específicas, que iremos agora tratar de cada um. O rumen e o retículo são compartimentos tão similares que muitos autores tratam como uma coisa só que sabemos que são 2 estruturas separadas, tá? Mas devido a essa afinidade funcional e anatômica, muitos autores tratam como fosse o rumen no retículo, tá? Ambas estruturas, tanto o rumen quanto o retículo, estão localizados do lado esquerdo do animal. Então, só para falar aqui um pouquinho especificamente, no rumen, gente, é como fosse uma câmara fermentativa. Então, nesse rumen que acontece toda a digestão, né, daquela matéria vegetal, lembrando que os ruminantes são animais herbívoros, né? Então, eles comem aquela matéria vegetal. Essa matéria vegetal, ela passa pelo rumen, passam pelo retículo e caem no rumen. No rumen vai ocorrer toda a fermentação microbiológica, porque dentro desse rumen que existem os micro-organismos. Quando eu falo micro-organismo, eu englobo protozoários, bactérias, fungos. Então, assim, todos esses micro-organismos moram no rumen. Então, o animal, ele come a matéria vegetal, na verdade, para alimentar os micro-organismos de dentro do rumen. Esses micro-organismos que vão degradar essa matéria vegetal e
em troca fornecer aos ruminantes a moeda energética, que são os ácidos graxos voláteis, AGVs, né? Então, vocês vão ouvir muito falar sobre isso na vida de vocês. Então, esses ácidos graxos voláteis, eles que vão ser a moeda energética do ruminante, né? Então, o ruminante se alimentou da matéria vegetal, os micro-organismos do rumen obtiveram essa matéria, né, degradaram essa matéria vegetal, comeram essa matéria vegetal e, em troca, fornece esses gases, que é a moeda energética para os ruminantes. Bem, mas existem condições específicas para que esse rumen funcione perfeitamente, que os micro-organismos lá fiquem numa boa, fazendo suas atividades, né? Então, o rumen, ele necessita ter um pH entre 5,5 e 7 e uma temperatura de 39 até 40 graus. Então, são condições, né, obrigatórias para um bom funcionamento do rumen. Se por acaso um animal ele se alimenta, vamos dar um exemplo aqui do milho, que o milho é um alimento energético altamente degradável. Rapidamente ele é degradado no rumen, muda muito drasticamente o pH do rumen. Esses micro-organismos eles passam por um estresse muito severo que pode matar esse micro-organismo, então assim vai causar uma série de patologias para esse animal. Então é só um exemplo, né, que tudo tem que ser devidamente balanceado, a alimentação desses animais. Se for fornecer o concentrado, que é a ração, deve ser calculado de acordo com a demanda energética, com a categoria animal, enfim, são vários itens que devem ser levados em consideração. E o objetivo principal é manter essas condições favoráveis. Então, mudando o pH, mudando a temperatura, vai ocorrer uma confusão dentro desse rumen e o animal pode até, inclusive, morrer. O omaso, que é o outro dos compartimentos, né? Ele é preenchido por lâminas musculares que se alojam em folhas, como páginas de um livro. Então, a gente observa nessa imagem, é um omaso real, né? Que é muito conhecido como livro, né? Inclusive, tem gente que compra essa parte do estômago no supermercado e pede, eu quero o livro. Então é o famoso omaso. O omaso, gente, ele já é localizado no lado direito do animal e ele tem um objetivo principal de classificar a granulometria, o tamanho dos alimentos. Então, se o alimento ainda está muito grande, se o alimento já está no tamanho ideal, passa para frente. Enfim, quem faz essa classificação é o omaso. E finalizando o estômago dos ruminantes, né, temos a última estrutura aqui, que é o estômago verdadeiro, chamado de abomaso. Então, é a primeira porção glandular, ou seja, é a primeira porção que possui glândulas. Essas glândulas, gente, que irão produzir os ácidos digestórios, né? Então, tudo que acontece no estômago verdadeiro do não ruminante vai acontecer aqui no abomaso do ruminante, tá? E mesma coisa do omaso, o abomaso também está localizado do lado direito do animal. Finalizamos então o estômago. Eu tô correndo aqui um pouquinho porque eu só tenho 15 minutos dessa videoaula, mas eu gostaria que vocês anotassem as dúvidas para posteriormente serem sanadas na sala de aula, tá? Então, o intestino delgado. O intestino delgado é um tubo, né, só, contínuo, porém ele é dividido em partes. Então, é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Então, o duodeno, que é a primeira porção, né, do intestino delgado, ele emerge do piloro do estômago e recebe os ductos do pâncreas e do fígado. Então, a primeira porção do intestino delgado é o duodeno. Já o jejuno é a maior parte do intestino delgado do animal, chegando a medir até 28 metros em alguma espécie, como, por exemplo, os equinos. Então, é muito intestino delgado, né? E a última porção do intestino delgado é o íleo, e justamente essa última porção que finaliza o intestino delgado e já vai iniciar o intestino grosso. Então, o intestino grosso, mesma coisa, também dividido em 3 partes: o seco, o cólon e o reto. Em onívoros, né?
e alguns herbívoros é o local de alguma fermentação limitada e digestão microbiana, como por exemplo nos equinos. Então, lembrando que os equinos, eles são animais não ruminantes, porém são animais herbívoros. Ô, professor, então quem é que faz essa degradação da matéria vegetal, da lignina, enfim, de todos os componentes vegetais? Quem realiza, onde necessariamente é feita essa digestão, é justamente no intestino grosso, mais específico no seco. Então, lá no seco dos equinos, eles têm como fosse uma estrutura similar ao rúmen. Não é um rúmen, gente. É apenas um local que reside muitas bactérias e lá acontece a fermentação da matéria vegetal. Então, o colo termina no reto e no canal anal. Então, é assim, dessa forma que finalizamos, então, o sistema digestório. Bem, no sistema digestório também é importante falar que existem os órgãos acessórios, tá? Os principais órgãos acessórios do sistema digestório dos animais são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Eu não vou adentrar na parte das glândulas salivares, elas não são importantes, tá? Claro, elas são essenciais para a vida do animal, mas a título de nosso conhecimento na agronomia não são tão importantes. Porém, vamos falar um pouquinho do pâncreas. Então, o pâncreas ele é uma glândula composta por duas partes. Então, tem duas funções essa glândula, que é a função endócrina e a função exócrina. Então, a função exócrina do pâncreas é justamente produzir bicarbonato de sódio, enzimas digestivas que drenam dentro do duodeno. Lembra que eu falei lá no duodeno, no intestino delgado, que ele recebe um ducto do pâncreas, justamente são toda essa matéria de bicarbonato, de enzimas digestivas que caem lá no duodeno. Quem produziu? O pâncreas. E a parte endócrina, né, ou função endócrina do pâncreas, é justamente a produção de hormônios, que são os dois grandes hormônios reguladores do sangue, o glucagon e a insulina, estão diretamente relacionados, então, com essa circulação sanguínea. Então, assim como nos humanos que possuem problemas como diabetes, né, na verdade é uma doença, os animais também possuem essa alteração. E nada mais é uma alteração no pâncreas. Quando o animal ou humano ele tem uma alteração a nível de pâncreas, né, nessa função endócrina, o pâncreas ele tem dificuldade de produzir esses hormônios. Então, o animal ele passa a produzir de forma desregulada, o que gera então um animal diabético, né? Então, mas a gente não vai adentrar nessa história. E o fígado, né, o último órgão anexo aqui importante também de ser falado, é a maior glândula do corpo do animal, varia em número de lóbulos e localização entre as diferentes espécies. O fígado recebe 2 suprimentos de sangue, um de sangue nutriente e um para realizar a detoxificação. Os hepatócitos, que são as células existentes dentro do fígado, elas têm essa função de sintetizar a bile a partir do colesterol. E função principal da bile é emulsificação, digestão e absorção de gordura. Bem, no sistema digestório das aves, iremos deixar esse assunto para a próxima aula que estaremos dentro da sala, tá? Então, anotem aí o sistema digestório se ficou alguma dúvida dos ruminantes e dos não ruminantes. A parte específica do sistema digestório de aves veremos na sala de aula, tá? Fique com Deus, se cuidem todos. Espero revê-los o mais rápido possível, tá? Um grande abraço. Tchau.